Salve, salve, meus alunos! Estamos aqui com mais um podcast filosófico. Me chamo Santiago Pontes. Na aula de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre um filósofo alemão do século XIX, chamado Friedrich Nietzsche. O Nietzsche, pessoal, é um dos filósofos mais fascinantes que nós vamos estudar ao longo do nosso curso. Na realidade, é um convite a repensar não só a nossa vida, mas todos aqueles valores que nós acreditamos e temos por verdade. O Nietzsche, ele foi um filósofo que nasceu no ano de 1844, no dia 15 de outubro, na Prússia, atual Alemanha. E uma informação interessante é que o Nietzsche, ele era filho de pastores luteranos. Então ele cresceu em um ambiente altamente religioso. E a gente sabe que o ser humano, ele é muito influenciado pela sua família. Geralmente os filhos, eles assumem, pelo menos durante algum tempo, a religião dos pais. E foi exatamente isso que aconteceu com o Nietzsche. Ele assumiu a religião de seus pais, afinal de contas, o seu pai, principalmente, era pastor. Tanto que, durante alguns anos da infância, o Nietzsche ficou conhecido como Pequeno Cristo, para vocês terem uma ideia. Desde muito cedo, ele demonstrava uma inteligência fora do comum, e essa inteligência, aliada à religião, fez com que ele ficasse conhecido como Pequeno Cristo. Alguém que dominava muito os preceitos religiosos. Mas a gente vai ver que, com o passar do tempo, esse apego positivo com a religião vai mudar. Acontecem alguns fatos traumáticos na vida do Nietzsche que fazem com que ele vá desacreditando a poucos e gradativamente na figura divina. Mas o fato que desencadeia esse ateísmo agudo do Nietzsche é a morte de seu pai. A morte de seu pai faz com que o Nietzsche desconfie desse poder de Deus, desse poder divino, e faz com que ele inicie uma certa rejeição. E aí, de Pequeno Cristo, o Nietzsche vai escrever um livro chamado O Anticristo, que é uma das suas obras mais famosas. Então veja que transformação, né? De Pequeno Cristo para o Anticristo. E aí, pessoal, o Nietzsche, como eu falei, vai desenvolver uma inteligência muito grande, vai começar, a ensinar na universidade com apenas 24 anos, vai escrever muitas obras, mas ele vai morrer de uma maneira muito trágica, né? O Nietzsche, ele tinha uma vida muito livre, ele tinha uma vida sexual, digamos assim, muito, muito intensa, tanto que ele vai contrair uma doença sexualmente transmissível, a sífilis, que vai se desenvolver para uma neurose, e ele vai morrer no ano de 1900, com apenas 56 anos, fruto dessa doença que o faz ficar preso numa camisa de força, clínicas psiquiátricas, e etc. Então, Nietzsche tem uma morte trágica, uma morte precoce, mas o legado que ele deixa é um legado de uma filosofia extremamente pontual no que se refere à recusa de qualquer coisa, de qualquer ideal, de qualquer valor que limite a liberdade humana. A filosofia do Nietzsche, se a gente pudesse traduzir ela em uma palavra, eu acho que essa palavra seria a liberdade. O Nietzsche, ele não vai admitir nenhum tipo de valor, nenhum tipo de regra, nenhum tipo de padrão que limite o ser humano. E isso fica muito claro nas principais obras que ele vai nos deixar. Que eu trouxe aqui algumas para vocês. Vocês podem acompanhar aí pelo slide. Que são essas, Assim Falava Zaratustra,
que é uma obra que fala de um profeta chamado Zaratustra, que passa muito tempo meditando na montanha e quando ele desce, ele fica extremamente espantado com as coisas que ele vê na sociedade. Essa talvez seja uma das poucas obras do Nietzsche que você vai ter ali todo o enredo, todo um contexto, né? Um começo, meio e um fim. Porque as outras obras, né? Como por exemplo, Além do Bem e do Mal, O Anticristo, Et Homo e A Gaia Ciência, você vai observar que nesses livros não existe uma regularidade, não existe um contexto bem definido. Esses livros eles são escritos na forma de aforismas. O que são aforismas? São frases soltas, né, que não têm necessariamente uma relação uma com outra. É assim, o Nietzsche ele pensa, aquilo que vem na cabeça ele escreve e ele organiza isso somente em parágrafos, né? Parágrafo número 1, parágrafo número 2, parágrafo número 3. E não necessariamente o parágrafo número 2 é a continuação do número 1. Parágrafo número 3, continuação do número 2. Não. Ele escreve o que vem na mente. Até como uma forma de exemplificar mais uma vez a liberdade humana que ele pretende. Por que o pensamento tem que seguir essa ordem, começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão? Por que a gente tem que seguir essa lógica? O Nietzsche, ele não suportava essa lógica. Tanto que a gente vai ver que ele valorizava muito o pensamento intuitivo, o pensamento artístico, o pensamento poético. Né? O Nietzsche ele vai se dedicar a escrever poesia, ele vai aprender a tocar piano. Né? Ele durante muito tempo teve contato com um músico alemão chamado Wagner, né? Que vai ser amigo dele durante muito tempo. E ele próprio vai compor algumas músicas no piano, vocês podem até dar uma pesquisada no YouTube. Né? Então, o Nietzsche ele vai ser alguém que vai valorizar a emoção, não vai ser um filósofo que vai nos pedir para valorizar a razão. Pelo contrário, vai pedir para valorizar a emoção, vai pedir para a gente valorizar a nossa intuição. Pois se nós estamos em algum lugar, é exatamente aí que nós estamos. Na impulsividade, na emotividade. Né? Nós não estamos no pensamento, nós não estamos na racionalidade. A gente percebe que a racionalidade em relação ao humano é algo muito artificial. Quem nós somos de verdade é quem nós somos emocionalmente, de acordo com o Nietzsche. E aí, para a gente começar a embarcar no seu pensamento, eu trago aqui uma citação do Nietzsche que vai falar o seguinte: não há fatos eternos, como não há verdades absolutas. Não há fatos eternos, como não há verdades absolutas. Perceba, o Nietzsche vai ser alguém que vai negar o tempo todo o fato de que existe uma verdade, uma missão, um destino a ser seguido pelos seres humanos. Na realidade, o Nietzsche titula como o primeiro filósofo sério, como o primeiro filósofo que vai escrever uma filosofia séria. Para ele, todos os que vieram antes, Platão, Sócrates, Santo Agostinho, René Descartes, todos esses filósofos eles vão ter um defeito. Eles vão dizer para que a gente esqueça do nosso corpo e valorize a nossa alma. Eles vão pedir que a gente esqueça as nossas emoções e vão pedir que a gente valorize a nossa razão. Aí está o defeito. Porque exatamente para o Nietzsche não existe essa separação entre corpo e alma. Não existe essa separação entre emoção e pensamento. Tudo é uma coisa só. Tudo é uma coisa só. Então não tem como separar e valorizar mais um do que o outro. Assim também como não existe para o Nietzsche uma verdade que tem que ser seguida, uma verdade essencial, uma verdade divina. Todas as coisas nesse mundo foram feitas para serem usufruídas.
Não existe um pode e um não pode. Então, na realidade, o Nietzsche vai dizer que a filosofia dele é uma filosofia a golpes de martelo. Exatamente, porque ele veio muito mais para destruir verdades, veio muito mais para destruir conceitos do que para construir, certo? A gente sabe que o martelo ele serve inicialmente para botar pregos em algum lugar, mas já experimentaram quebrar alguma coisa com o martelo? É ótimo também. Então a filosofia do Nietzsche é uma filosofia de destruição. Uma filosofia de destruição de ídolos, uma filosofia de destruição de conceitos, uma filosofia de destruição de verdades, uma filosofia de destruição de valores, certo? O Nietzsche ele vai nos colocar de cabeça para baixo e vai fazer com que a gente veja a vida de uma ótica que a gente nunca percebeu. Então dizer que a filosofia do Nietzsche é uma filosofia a golpes de martelo, significa dizer que ele veio muito mais para destruir antigas verdades do que para construir. Então Nietzsche se apresenta por ele mesmo como o primeiro filósofo sério, rejeitando ideias de verdade e ideais que, segundo ele, aniquilam a vida em prol de uma outra que a gente nem sabe se existe. Então todos esses filósofos que a gente citou, eles ficam nos iludindo, fazendo com que a gente acredite que existe uma realidade depois dessa, que existe uma vida depois dessa, que existe uma forma de alcançar pensamentos mais elevados, mas não existe para o Nietzsche. Para o Nietzsche, a vida é altamente orgânica. A gente nasce, cresce, alguns se desenvolvem, alguns se reproduzem, e o destino de todo mundo é morrer, cara. Todo mundo vai morrer. E quando a gente morrer, acaba tudo. Acaba a vida, acaba. Simplesmente acaba. Então a grande pergunta é: o que fazer para ser feliz enquanto a morte ainda não chega? O que fazer para ser feliz enquanto a gente ainda está vivo? Porque depois que a gente morrer, a gente não vai ter uma outra oportunidade. A gente não vai ter uma vida eterna. A gente não vai ser julgado, a gente não vai para o céu, não vai para o inferno. Essas coisas não existem. Deus não existe para Nietzsche. Deus não existe. Ele é bem claro, ele afirma o seguinte: Deus está morto. Então, se Deus está morto, significa dizer, entre outras coisas, que quando acabar, meu amigo, acabou, certo? E aí, o que é que você vai fazer? Vai continuar levando essa vida fraca? Vai continuar levando essa vida em que as pessoas dizem a toda hora o que você tem que fazer, em que as pessoas dizem a toda hora o que você não tem que fazer, essa vida em que você reprime as suas vontades, essa vida em que você reprime os seus sentimentos, essa vida em que você é tímido ao extremo, em que você não tem coragem de se manifestar, seja no amor, seja na escola, seja no trabalho. E aí, você vai ter essa vida patética para sempre? Ou você sonha, quer se elevar, quer ter uma vida diferente, quer fazer exatamente aquilo que você sempre quis fazer? Essa é uma pergunta que soa como um tapa na cara da gente. Porque o Nietzsche ele vai nos incentivar e muito a superar a nós mesmos. Supera-te a ti mesmo. É uma das citações que o Nietzsche vai nos colocar. E aí fica extremamente claro esse desejo de liberdade na forma em que ele escreve, na forma dos aforismas. Ele não se permite seguir padrões que outras pessoas estabeleceram, seja na vida ou seja na sua própria forma de escrever. E aí, pessoal, o Nietzsche, ele é um desconstrutor. É um desconstrutor de verdades, de valores, de ídolos e um desconstrutor também de conceitos. Conceito é algo que nós criamos para poder nos comunicar, certo? Quando eu falo casa,
vem na sua cabeça a imagem de uma casa. Quando eu falo cachorro, vem na sua cabeça, no seu pensamento, a imagem de um cachorro. Mas perceba que existe um problema. Nem sempre a imagem de cachorro que vem na sua cabeça corresponde a todos os cachorros que existem no mundo. Todos os cachorros que existem no mundo são bem diferentes, né, bem distintos da imagem de cachorro que vem na sua mente. Aí no slide eu trago o exemplo da cadeira, né? Eu coloco aí vários tipos de cadeira, como vocês podem ver. Cadeira de madeira, cadeira com braço, cadeira sem braço, cadeira de ferro, cadeira de escola, uma cadeira aqui futurista. Mas quando eu estou falando aqui cadeira, vem na sua cabeça, no seu pensamento, a imagem ideal do que seja a cadeira. Vem na sua cabeça a imagem, o conceito de cadeira. Só que a imagem que vem na sua cabeça, ela não dá conta de trazer a diferença existente entre todas as cadeiras do mundo. Entende? O que você tem é uma abstração do que seja cadeira, mas não necessariamente toda cadeira tem que ser do jeito que vem na sua mente. Então, apesar de chamarmos todas as figuras de cadeira, percebemos que o conceito de cadeira se refere a cadeiras muito diferentes. No entanto, a palavra cadeira não dá conta de retratar, por meio do conceito, as reais diferenças entre todas elas. É um problema muito grave isso. Porque a cadeira de ferro, a cadeira que tem 3 pernas, a cadeira que tem braço e a cadeira que não tem braço, a todas elas eu chamo de cadeira. Eu dou o mesmo nome. Só que na realidade elas são muito diferentes. Muito diferentes. Mas eu dou o mesmo nome como se elas fossem do mesmo jeito, tivessem a mesma função. Mas não são. Sendo assim, não existe a verdade sobre a cadeira ou a cadeira ideal. Você não pode dizer, a cadeira ideal ela tem que ser desse jeito. Não, não existe a cadeira ideal. O que existe são diferentes formas de se fazer e de se representar as cadeiras, né? Então elas necessitam ser descritas de acordo com as suas especificidades. O Nietzsche, o próprio Nietzsche, ele vai dar um exemplo, que é o exemplo da folha. Quando eu falo a palavra folha, logo vem na sua mente a imagem de uma folha. Porém, a gente percebe que na realidade as folhas, elas são multidiversas. Existe a folha de samambaia, a folha de mangueira, a folha de bananeira, a folha do pé de acerola. E se você pegar só esses exemplos que eu dei, você vai ver folhas extremamente diferentes. Mas todas elas são chamadas de folhas. Como se Deus tivesse criado uma folha ideal, uma folha perfeita, e a partir dessa folha perfeita, todas as outras folhas fossem surgindo. Observa o que o Nietzsche fala sobre isso. Todo conceito nasce por igualação do não igual. Assim como é certo que uma folha é inteiramente igual a uma outra, é certo que o conceito de folha é formado por arbitrário abandono dessas diferenças individuais. Por um esquecer-se do que é distintivo, desperta então a representação, como se na natureza, além das folhas, houvesse algo que fosse folha, uma espécie de folha primordial, segundo a qual todas as folhas fossem tecidas, desenhadas, recortadas, coloridas, frisadas, pintadas, mas por mãos inábeis, de tal modo que nenhum exemplar tivesse saído correto e fidedigno, como cópia fiel da forma primordial. Então é como se cada folha existente no mundo fosse uma cópia imperfeita de uma folha perfeita que foi a primeira folha a existir. É como se cada cadeira existente fosse uma cópia imperfeita de uma primeira cadeira perfeita que surgiu no universo. Perceba o que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é como, assim como o conceito de cadeira
não dá conta de dizer como todas as cadeiras são, assim como o conceito de folha não dá conta de dizer como todas as folhas são, assim é com o ser humano. Quando a gente fala a palavra ser humano, o conceito de ser humano, parece que a gente está tentando colocar todo mundo numa mesma caixinha. Ou seja, se você não tiver esse comportamento, se você não tiver esse pensamento, você não é um ser humano. Se você não tiver essa maneira de se vestir, se você não usar esse tipo de linguagem, você não é um ser humano. Então parece que as pessoas, elas criam padrões de coisas, criam padrões de vida e exigem que a gente se encaixe nesse padrão, porque se a gente não se encaixar, é como se a gente nem fosse gente. É como se a gente não valesse. Mas aí vem o Nietzsche e diz, cara, esquece os conceitos, esquece as verdades, esquece os valores. Eles são insuficientes para a compreensão da vida. Esses conceitos, essas verdades, esses mandamentos que a gente segue, não passam de construções imperfeitas da humanidade. Construções imperfeitas. Sendo assim, não existe uma finalidade humana, ou tampouco nascemos com uma missão ou verdade a ser seguida. Tudo isso é invenção, pessoal. Tudo isso é invenção. Essa história de que existem mandamentos, de que existem verdades, de que existem valores que a gente tem que seguir, é tudo invenção. Tudo isso foi criado por alguém com alguma intenção. Basicamente com a intenção de dominar algum grupo social. E nós nos deixamos dominar. Então, para fugir disso, a gente tem que negar. Nós temos que criar nossas próprias verdades, aceitando as coisas e as pessoas tal como elas são. A gente tem que esquecer essa ideia de perfeição. Não existe nada perfeito. Não existe vida perfeita, não existe felicidade perfeita, não existe escola perfeita, não existe curso perfeito, não existe amor perfeito. A gente tem que aprender a aceitar que as coisas são defeituosas. E a gente tem que aprender a amá-las desse jeito, certo? Agora, infelizmente, nem todo mundo está preparado para viver dessa forma. Não sei se vocês conhecem, mas existem pessoas que adoram, que parecem precisar que alguém esteja mandando nelas constantemente. Se não tem a figura da autoridade, a pessoa só faz merda. Entende? Se não tem a figura do chicoteador, da pessoa que fica dizendo toda hora o que deve e o que não deve ser feito, a pessoa fica perdida, não sabe o que fazer. Então a gente precisa, na verdade, aprender a se libertar dessa forma de vida. Se libertar. A gente não precisa de ninguém dizendo o que a gente deve ou não fazer. É o que o Nietzsche diz. A gente precisa se superar. Supera-te a ti mesmo. Certo? Perceba que é muito mais fácil andar por caminhos que os outros fizeram. É muito mais fácil. Porque você não tem trabalho. Trabalho é só caminhar. Agora, quando é você que faz o caminho, que tem que abrir o caminho, meu amigo, é muito difícil. Imagina você estar no meio da floresta e você ter que abrir o caminho para poder passar. É muito mais difícil do que você andar por um caminho que já está pronto, andar por um caminho que já está feito. Aí o Nietzsche vai dizer o seguinte na nossa segunda citação de hoje. Ele vai dizer assim, ó: a verdadeira questão é: quanta verdade consigo suportar? Quanta verdade consigo suportar? Às vezes a gente prefere ficar com o doce sabor da ilusão, porque a ilusão ela conforta. O fato de não saber da verdade é algo confortante.
Muitas pessoas preferem não saber da verdade. Assim, você está no relacionamento, aí a pessoa está lhe botando chifre. Mas como você não sabe, você está lá super feliz. Super feliz. Afinal de contas, você não sabe. Porque a partir do momento que você sabe, você passa a viver o inferno, né? Assim, porra, fui enganado, como é que pode? Agora o Nietzsche vai dizer, cara, é melhor você descobrir a verdade e sofrer do que passar a vida toda feliz, mas um feliz enganado. Agora, você suporta descobrir a verdade ou você vai continuar vivendo nesse mundo doce da ilusão? Você vai continuar vivendo acreditando que depois dessa vida você vai ter outra chance, que você vai ter uma vida eterna? Ou você vai aceitar o fato de que você vai morrer, os vermes vão consumir os seus restos mortais e pronto, acabou? Será que a gente consegue suportar a ideia de que a gente é finito, de que a gente é limitado? Será que a gente consegue suportar a ideia de que as pessoas são más? Será que a gente consegue suportar a ideia de que a gente não consegue amar todo mundo, que a gente é odiado e que a gente também odeia? Será que a gente consegue suportar essa ideia? Ou a gente vai continuar se enganando, né? O Nietzsche ele afirmava constantemente que Deus está morto. O Nietzsche não gostava muito, sabe, da religião, da igreja. Essa é uma das frases mais conhecidas dele, né? Os cristãos, eles têm assim um ódio, apesar de não chamarem de ódio, né? Mas uma repulsa muito grande pelo nosso filósofo alemão. Essa ideia de que Deus está morto, ela atacava principalmente a moral cristã. Na realidade, não é assim um ataque direto a Deus, né? Nietzsche ele não está indo de confronto a Deus. Na realidade, o Nietzsche ele está criticando os próprios cristãos ao dizer que Deus está morto. Porque para o Nietzsche, os cristãos eles não são bons, ou os cristãos não tentam ser bons por uma escolha própria. Mas isso é apenas uma tentativa de recompensa. Ou eu faço o bem porque eu quero ir para o céu, ou eu faço o bem porque eu tenho medo de ir para o inferno. Então nunca é porque você quer. Entende? Nunca é porque você quer. Ou é por recompensa, ou é por medo de ir para o inferno. Ou seja, não é uma bondade genuína. Não é um amor altruísta. Segundo ele, é o medo da punição em que se baseia toda a fé cristã. E isso acontece também, não só na religião, mas na política, na família. Às vezes você vai escolher aquele curso superior, não porque você quer, mas porque os seus pais estão querendo. Por isso o Nietzsche ele propôs uma ideia de ética que dependia simplesmente da própria pessoa, que não deveria acreditar em recompensas além da vida, ou em deuses que o tratassem como gado. Ou seja, a pessoa seria boa simplesmente porque assim ela se sentiria bem consigo mesma. E não porque uma entidade superior e vingativa puxaria o seu pé de noite. Então é assim, é a questão de você refletir por que você faz aquilo que você faz. Por que você pensa do jeito que você pensa? Por que você age do jeito que você age? Será que você está sendo influenciado? Será que você está fazendo porque vai receber alguma coisa em troca? Será que você está fazendo porque tem medo de ser punido? Entende? Você está ouvindo esse podcast porque você quer ouvir ou porque você é obrigado a ouvir? Você vai fazer a minha prova porque você quer fazer ou porque você é obrigado a fazer? Porque se você vai fazer porque você é obrigado a fazer, não tem sentido algum. Não tem sentido algum. Entende? Porque o verdadeiro sentido da vida é agir conforme a sua vontade. Afinal de contas, quem é você?
Por que você faz aquilo que você faz? Por que você pensa aquilo que você pensa? Até quando você vai suportar estar submetido àquilo que os outros querem que você faça? É difícil? É difícil viver a vida que o Nietzsche propõe, mas é uma vida necessária. E aí na próxima aula, a gente vai ver que o Nietzsche ele vai fazer um retorno à mitologia grega para tentar identificar dois comportamentos presentes nas pessoas. Comportamento presente nas pessoas que precisam seguir um padrão, que precisam receber uma ordem, mas também vai identificar um comportamento presente nas pessoas que são um pouco mais livres. E aí ele vai recorrer a dois deuses da mitologia grega, Apolo e Dionísio. E aí fica aqui uma atividade para vocês. Quero que vocês façam uma pesquisa sobre os deuses Apolo e Dionísio. E após a pesquisa, tentar observar de que forma algumas pessoas absorvem os comportamentos de Apolo, que Nietzsche vai chamar de Apolíneo, e de que forma algumas pessoas absorvem o comportamento de Dionísio, que Nietzsche vai chamar de dionisíaco. Tá ok? Então, aqui nós nos despedimos da nossa aula e até a próxima, meus amigos. Salve, salve, meus alunos! Estamos aqui com mais um podcast filosófico. Me chamo Santiago Pontes. Na aula de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre um filósofo alemão do século XIX, chamado Friedrich Nietzsche. O Nietzsche, pessoal, é um dos